referente a isso. Aleluia. Duas curas que precisamos pedir antes do avivamento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que você tem feito para mudar o quadro da sua vida, da sua história? O que você tem feito? Deus quer curar e renovar sua vida para te preparar para um pleno avivamento. Duas curas que precisamos antes do avivamento. Primeiro, precisamos crer, ou seja, cura da incredulidade. No verso de número 3 vai dizer assim: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus o levou a um vale, lugar de batalhas, dificuldades e tribulações, ossos secos, símbolo de morte e tempo de escassez, sequíssimos, não apenas secos, não apenas morte, mas total desespero. Aleluia! Reviver estes ossos já estiveram vivos um dia, já andaram normalmente, mas algo aconteceu para matar esses ossos. A incredulidade é o vírus que vai comendo a alegria da salvação até levar o crente à morte ou à inatividade espiritual. A incredulidade faz isso na minha e na sua vida. Então a primeira cura que eu preciso, que talvez você que aqui está, ou você que nos acompanha por esta transmissão, é ser curado da incredulidade, voltar a crer naquilo que o Senhor falou acerca da sua palavra, dizendo: e estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia, é só aquele que crê que pode ver ou realizar milagre. Então a incredulidade é o vírus que vai comendo a alegria do servo, da serva de Deus. Eu já vi pessoas dizendo: eu não tenho mais coragem de orar, eu não tenho mais forças para orar. A incredulidade vai deixando de buscar, de orar, de se consagrar, e vai entrando outras coisas referente a isso. Então vai havendo um esfriamento. Então nós precisamos entender, aleluia, a definição clara da fé em Hebreus 11:1 é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem. Esta é a definição da fé. Às vezes nós olhamos, oramos, intercedemos, e as pessoas saem da mesma maneira. Talvez não é o pregador, o pastor, às vezes é nós mesmos que não temos esta fé, que precisamos, aleluia, ser curados da incredulidade. Precisamos voltar a acreditar. Nós precisamos entender cada louvor que cantamos, ou cada palavra que ministramos. Primeiramente nós temos que crer naquilo que está saindo, aleluia, da palavra de Deus, da boca do pregador, do pastor. Não importa se a igreja não crer. A Bíblia diz lá em Atos 2, e todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Então entenda e olhe para mim aqui nessa noite. Eu não vejo na Bíblia Sagrada cantor com obrigação de fazer o povo sentir a presença de Deus. Eu não vejo na Bíblia Sagrada o pregador fazer o povo sentir a presença de Deus. Não, é o céu. De repente veio do céu o som veemente e impetuoso. Então não sou eu que promovo avivamento, não é o pastor Arley, não é o nosso pastor presidente, mas é o som que vem do céu. Mas nós precisamos voltar a crer que este mesmo vento pode soprar nessa noite, pode soprar lá na tua casa, pode soprar lá dentro do teu quarto, pode soprar lá no teu trabalho. Enquanto você trabalha, este som
som pode, aleluia, ser derramado sobre a tua vida, e você pode ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Se os discípulos não crescem de maneira alguma, eles estariam ali reunidos, orando. Então não espere daqui, não, espere o som que vem do céu. Quantos estão entendendo a palavra? Joga a mão para cima e dá um glória. Certeza do que se espera e convicção do que não estamos vendo. O avivamento você não vê, mas você crê para receber. Quem é o incrédulo? É exatamente aquele que passa a acreditar no contrário do que é a fé. E a gente vê tantas coisas por aí afora acontecendo, pessoas vivendo totalmente ao contrário do que é a fé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É alguém que quer ter certeza para já, sem esperar, é só convicção do que vê com os seus olhos naturais. Alguém que está sempre em busca de certezas e respostas antes de agir. Hebreus 11, o verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos crer neste Deus. Nós precisamos vir para um culto como esse, não apenas para ver as palavras erradas que o pregador muitas vezes diz, mas vir com o intuito, aleluia, de se aproximar deste Deus, que pode mudar a minha e a tua história. Eu vim aqui te dizer nesta noite, que eu e você precisamos ser curados da incredulidade, aleluia, que precisamos entender que é preciso acreditar que ainda Ele faz milagre, que ainda Ele cura, que ainda Ele batiza com o Espírito Santo. A igreja de Cristo, aleluia, da cidade de Campo Alegre, eu profetizo nesta noite, por intermédio da palavra de Deus, que voltaremos a viver um pleno avivamento. Veremos, aleluia, pelo poder de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que concorda comigo? Tem alguém que concorda? Aleluia, nós precisamos voltar a crer que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente é o mesmo. Crer, precisamos, a primeira cura é ser curado da incredulidade. Quando eu estava ali em Fraiburgo, bem recente, quando eu aceitei a Cristo, eu via na igreja, eu via os irmãos falando em mistério, eu via meu irmão falando em mistério, e eu falava para ele, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Orando, buscando, e um dia 24 de dezembro, 9 horas da noite, eu disse, ele me convidou para orar, diz, vamos orar hoje, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E começamos a orar, nós começamos a buscar, e eu comecei a dar liberdade. Oramos um bom tempo, e nada. E era perto da meia-noite, quase meia-noite. Ele disse, vamos parar de orar. E ele me chamou mais perto dele, visto que ele é cadeirante. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim, Senhor, se Tu és comigo, batiza meu irmão agora no Espírito Santo. Aleluia, eu comecei a saltar e falar em línguas naquele momento. Nós precisamos, aleluia, voltar a crer que este Deus pode usar a minha e a tua vida.
e eu recebi o batismo no Espírito Santo, e nunca mais parei de falar em mistério com Deus. Aleluia, nós precisamos voltar a ser ferramenta de Deus, mas primeiro, precisamos crer que quando impormos as mãos, pessoas serão curadas, pessoas serão renovadas, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. O poder nunca veio daqui, o poder sempre veio de cima. A Bíblia diz que Pedro andou por cima das águas, sob a palavra de Jesus. Mas em algum momento ele começou a sentir o vento, ele teve medo, começou a afundar. Eu te pergunto, ele tinha andado, ele já tinha aproveitado, ele já tinha caminhado por cima das águas, sim ou não? Sim, ele já tinha caminhado, então ele já tinha experimentado o sobrenatural, mas por causa do medo e o vento contrário, começou a afundar. Mas Jesus pega pela sua mão, a Bíblia diz. Então o poder nunca veio do ser humano, o poder sempre veio de Jesus. O que está faltando na minha, na sua vida? Porque a própria palavra diz: homem, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então o poder nunca virá daqui, mas virá dele. Aleluia, só precisa eu e você entender que precisamos ter fé. Curados da incredulidade. Vamos para frente. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo, cura da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Profetiza a estes ossos, verso 4. Ezequiel foi chamado como profeta, Deus o chamou para falar ao povo de Israel, quer eles ouvissem ou não. Ele profetiza contra o pecado, injustiças sociais, idolatria, sacerdotes corruptos e falsos profetas. De repente, ele se vê no meio de um lugar de morte, em abundância, e recebe a ordem para profetizar. Não tinha ninguém ali, não havia nenhuma pessoa para ser confrontada para profetizar. Deuteronômio 28, verso 1 e 2 vai dizer assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, louvado seja Ele. Precisamos ser curados da desobediência, aleluia, precisamos obedecer a voz de comando que vem de Deus. Nós precisamos ser curados da desobediência. Ezequiel podia indagar com Deus dizendo: mas não tem ninguém ali, só tem mortos, só tem ossos secos. O que é ser obediente? É ouvir a voz de Deus e guardar e observar o que Ele mandou, fazer o que Ele disse que pode fazer, não fazer o que Ele disse que não pode fazer. Se ouvimos o que Deus fala e não obedecemos ao que Ele mandou fazer ou não fazer, somos o quê? Desobedientes. Então nós precisamos entender a voz de Deus, nós precisamos fazer só aquilo que Ele ordena, que Ele disse para fazer ou não fazer. Passando disso, infelizmente, é um desobediente. Eu não estou dizendo que você é um desobediente, mas é a mensagem que eu vim trazer a você e a mim. E nós precisamos observar, nós precisamos entender o que é para fazer e o que não é para ser feito. Bendito seja o nome do Senhor. E olha para mim aqui, talvez, às vezes não precisa nem fazer sentido, não precisa que você entenda tudo, não precisa ser legal, pode até nos testar em níveis que nos incomodam, mas se Deus mandou fazer ou não fazer, eu e você precisamos obedecer, porque as bênçãos virão sobre nós, se dermos,
se estivermos atentos à voz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Duas ações de Deus que nós precisamos identificar. Primeira ação: estes ossos são a casa de Israel, verso 11. Deus sabia exatamente o que Israel estava pensando e sentindo. Deus sabia onde o povo precisava ser curado, e demonstra claramente através dos ossos secos. Deus sabe aonde está doendo em você. Deus sabe aonde eu e você precisamos de cura. Ele te conhece, Ele sabe. Bendito seja o nome dEle. Se você precisa de cura, peça ao Senhor. Diga que precisa crer, precisa obedecer. É a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda ação: veio sobre mim a mão do Senhor, me deixou no meio de um vale. Verso 1. Foi Deus que levou Ezequiel ao vale. Foi o Espírito do Senhor que o levou lá. Deus quer nos curar, quer nos ajudar a crer e a obedecer, mas Ele nos leva ao vale, o lugar de morte e sequidão. É o lugar para a cura, é lá no vale. Bendito seja o nome dEle. Foi Ele que levou Ezequiel, foi o seu Espírito que o conduziu. E o Senhor nos trouxe para este momento de pandemia, mundialmente, ou seja, Deus nos trouxe para o vale. Eu e você estamos vivenciando o momento de vale, o momento de crise. É o momento propício para que Ele levante profetas. É o momento que Deus preparou a igreja e está curando de algumas coisas, seja da incredulidade, seja da desobediência. É Deus que permitiu o vale para que eu e você sejamos curados, para que eu e você entendamos que foi Ele que levou, que foi Ele que permitiu, mas é Ele curando a sua igreja na terra, não apenas em Campo Alegre, mas em todo o território. Aleluia. Deus trazendo o seu povo para o vale, curando, restaurando. Eu te pergunto, do que eu e você precisamos ser curados? O momento de vale que estamos vivendo, mas também é o tempo da cura, é o tempo do renovo, é o tempo da restauração. Aleluia. É o tempo de Deus na minha e na vida. Foi o Senhor que permitiu esta pandemia para que eu e você entenda. O momento de vale é o momento da manifestação, é onde Ele levanta profeta. Tem alguém aqui que quer se colocar à disposição do céu para fazer a diferença? Eu sou um deles. Eu quero, aleluia, eu quero que Deus me cure. Eu quero que Ele me restaure, aleluia, para que eu possa pregar a sua palavra e pessoas venham ser abençoadas e vidas venham se encontrar aos pés dEle. É o momento propício para o seu poder ser derramado na minha e na tua vida. É o momento da cura. Se põe de pé. É neste tempo de crise que Deus levanta profeta. Oh, Espírito Santo de Deus. É se nós querermos, é se nós entendermos que precisamos ser curados. Não é para todos, é para alguns. Aleluia. Isaías no capítulo 6, a Bíblia diz que o serafim voou e tocou na sua boca. Mas eu vejo também pela Bíblia Sagrada que o poder, a glória de Deus manifesta a minha e a tua fraqueza. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele disse: ai de mim que vou perecendo,
ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, a glória de Deus revela a minha e a tua fraqueza, porque o contexto diz que Isaías apontava o dedo e dizia, ai daquele que se levanta pela manhã e sai a bebedice, quando o serafim toca na sua boca, ele diz, ai de mim. Então a glória de Deus revela a minha e a tua fraqueza. Tem pessoas que acham que orar é para crente forte. Tem pessoas que acham que quem ora é super crente. Não, aleluia, dificilmente você se dobrar ao lado de uma pessoa que está orando e ela não está dizendo assim, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, me ajuda em minhas fraquezas, aleluia. A oração é necessária na minha e na tua vida. Não existe crente forte, existe crente que depende do céu. Que possamos entender esta palavra e que possamos se colocar à disposição do céu. Estamos vivendo um momento de vale, mas também estamos vivendo um momento da cura. Então nós vemos a importância de haver profeta em tempos de crise. Aleluia. Eu te pergunto, eu vou te chamar para uma ação agora, e você vai responder para você mesmo. O que você é? Você é profeta ou é osso? O que você é? Você é profeta ou você é aquele que está como aqueles ossos naquele vale? Quem você é? O que você quer? Você já entendeu o porquê que você foi chamado? Ou ainda você não pôde entender e não compreendeu aquilo ou para aquilo que o Senhor te chamou? Tem pessoas que não sabem o que vem fazer num culto. Tem pessoas que não sabem o porquê servem ao Senhor, não entenderam. Estão como os ossos. Aleluia, mas eu profetizo pelo poder desta palavra, que o Senhor vai levantar um exército de profeta neste tempo de crise que estamos vivendo. Você crê assim? Eu já vou orar com você. Você crê? Aleluia, é Deus levantando profeta para profetizar um pleno avivamento na cidade, no estado, no país. Deus vai levantar pessoas aqui na cidade de Campo Alegre para incendiar esta cidade pelo poder da oração, pelo poder da pregação do evangelho. Se você crê, levanta a tua mão, por favor. Você que crê, você que não crê, não tem problema. Aleluia, é uma noite de cura na minha e na tua vida, seja qual for. Cura da incredulidade ou cura da desobediência. Que o Senhor nos levante, que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, continue falando ao meu e o teu coração. É um tempo de cura para as nossas vidas. É um tempo que Deus vai levantar pessoas. Não se escandalize, talvez essa pessoa que está do teu lado nos próximos cultos levantar a mão e adorar ao Senhor. Não fique olhando, não. Isso é resultado daquilo que está sendo feito aqui nesse lugar. Não se escandalize se Deus levantar pessoas na rua, pregando a sua palavra nessa cidade. Não se escandalize. Talvez você que está aqui é uma delas. Talvez você que aqui está, Deus vai te pegar. É um tempo de crise, é um tempo de vale, mas é um tempo que Deus quer usar pessoas aqui da igreja Assembleia de Deus, da cidade de Campo Alegre. Se tem alguém que acredita nesta palavra, que está saindo deste altar, aleluia, vai adorando ao Senhor. É um tempo de cura, é um tempo do Senhor chacoalhar, é um tempo do Senhor sacudir vidas que estão, aleluia, como os ossos secos.
Mas nesta noite o Senhor vai trazer o Espírito da vida sobre a tua casa. O Senhor vai trazer o Espírito da vida sobre o teu casamento. Tem pessoas aqui pensando em separar, mas nesta noite, pela autoridade do céu, não vai haver separação, não. O Espírito da vida, o Espírito que reconcilia, não vai haver separações, não vai haver divórcio. Eu sinto a glória de Deus na minha e na tua vida. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Feche os olhos, vamos orar. O que você é? Você é profeta que Deus vai levantar para curar, para restaurar, para trazer vida àqueles que estão mortos? Ou você vai continuar vindo na quarta-feira na campanha, todos por um pleno avivamento, e só vai ficar olhando para os pastores responsáveis? Ou você vai vir com o intuito dizendo: não, o Senhor me curou da incredulidade, o Senhor me curou da desobediência, eu vou para a igreja a partir de hoje, com o meu coração voltado para adorar ao Senhor, e também para ser usado. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: voltem a profetizar novamente, porque que enterrou o talento, o Senhor está falando através da minha vida nessa noite, para pessoas aqui que enterraram o talento, mas o Senhor diz para ti: volta a profetizar de novo. Não é a partir dessa mensagem que você vai vir com um pensamento diferente, não. É a partir desses cultos que está acontecendo. O Espírito Santo do Senhor está trabalhando, o Espírito da vida está repousando sobre ti nessa noite. Um tempo de crise é um tempo que Deus levanta profetas. Nós temos que entender a importância de haver profeta neste tempo de crise, neste momento de vale. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Soberano, eterno Deus, eu te glorifico pela sua palavra, Senhor. Papai do céu, a sua igreja mais uma vez, Pai, ouviu a sua palavra. Eu quero te pedir agora, Senhor, o que eu não posso fazer, o que eu não posso, Senhor, falar em palavras. Papai do céu, toca lá no coração, no íntimo deste homem, desta mulher, deste servo, desta serva, Senhor. Eu não sei qual é o tipo de cura que eles precisam, mas nós aqui entendemos pela sua palavra, Senhor, que precisamos observar, precisamos, Senhor, guardar aquilo que o Senhor fala para conosco, e não fazer ao contrário do que manda a sua palavra. Que não sejamos desobedientes, que não sejamos incrédulos, Senhor. Quando o Senhor levantar pessoas aqui tomadas pelo Espírito Santo, pessoas não venham, Senhor, ficar espantadas, pessoas não venham criticar, Senhor, mas que venham dar liberdade para o Teu Santo Espírito, que venha, Senhor, vir com um pensamento diferenciado na próxima quarta-feira, Senhor, com um pensamento de Te adorar, com um pensamento de agradecer a Ti, Senhor, mas também com um pensamento de estar disponível ao Seu querer, de estar disponível a ser usado por Ti também, Senhor. Eu quero Te pedir, nos cura nessa noite, nos cura, Senhor, da
naquilo que precisamos ser curados, que possamos observar a sua palavra e também praticar, Senhor. Traz o teu Espírito vivo sobre a sua igreja, Senhor. Se aquele que porventura se encontra morto espiritualmente, que se encontra inativo espiritual, Senhor, que o teu Espírito que traz vida desça, repouse sobre eles, Pai, e que eles tomam, Senhor, posicionamento diante de Ti, e também possam ser um canal de bênção para esta cidade e também para esta igreja. É o que eu te peço em o nome de Jesus, amém. Deus, maravilha de Deus. Tome o teu assento por um momento. Deus abençoe o presbítero Misael por essa palavra maravilhosa. Quantos são gratos a Deus pela vida do irmão presbítero Misael? Que a gente possa realmente ser curado, né? Em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa de cura diariamente. E eu tenho certeza, queridos, que Deus vai nos impulsionar para as ruas, para